Fala pessoal, tudo bem? O que vocês estão achando do conteúdo? Espero que vocês estejam gostando. São mais de 80 conteúdos que a gente preparou com exclusividade para o RH Summit desse ano. Muito palestrante bom, né? Muito tema relevante, muita coisa legal. Espero de fato que vocês estejam gostando. Quero só lembrá-los do RH Play, tá? Que é uma plataforma de conteúdos focada no desenvolvimento técnico e comportamental de você, profissional de RH. Então, se você tem interesse em não só assistir as palestras do RH Summit esse ano depois da data e outros conteúdos que a gente gerou aí durante o ano, aqui na página de transmissão você consegue acessar como funciona. E se você estiver no YouTube, a gente está colocando aqui o linkzinho para você acessar também, tá? Qualquer dúvida, a gente está no chat, pode nos chamar. Aproveitem o conteúdo. As ferramentas digitais apoiam o RH a fazer escolhas eficazes para que mais pessoas sejam felizes no trabalho. Afinal, essa é a grande missão de quem trabalha com gestão de pessoas. Gerar um impacto positivo nos profissionais para que o trabalho seja uma fonte de realização. Pessoas realizadas entregam mais, performam melhor e são mais engajadas. Para nós, unir as pessoas com a tecnologia é sinônimo de potência e performance. Nós temos as tecnologias para te apoiar nestes desafios, mas precisamos de você. Vamos transformar? Imagine quantas pessoas que, assim como nós, querem transformar o recrutamento. E se fizéssemos isso juntos, mesmo que fisicamente separados? Há 5 anos, estamos focados nessa missão de conectar as pessoas certas com as vagas certas. E você pode fazer parte disso. Leia conteúdos, escute um podcast, tenha novos insights e faça tudo isso chegar ainda mais longe. Curta, comente e compartilhe. Siga-nos no Instagram e faça parte da nossa comunidade. Kenobi, há 5 anos inovando e conectando as empresas aos melhores talentos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do RH Summit. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica Martins, eu sou responsável por esse evento desde a primeira edição e líder também do projeto do RH Play, que é uma plataforma de conteúdos focada no desenvolvimento técnico e comportamental do profissional de RH. A gente está aqui hoje para conversar com a Mari da Grow. Mari, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, pelo conteúdo que você preparou para gente. E antes da gente começar, vou pedir para você se apresentar e contar um pouquinho da Grow para a gente começar o nosso bate-papo. Prazer, então, mais uma vez é muito bom poder estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento, de todos os meus estudos aí, as minhas buscas aí para poder estar trazendo um conteúdo bem significativo. Então, me chamo Mariana Webel, sou co-founder da Grow, sou psicóloga de formação, sou especialista em competências comportamentais e socioemocionais, então há 17 anos venho estudando esse tema, venho estudando o comportamento humano. E mais do que nunca, né, a gente está vendo o quanto que ele vem sendo relevante, o quanto que nesse momento aí de pandemia a gente vem sentindo aí a necessidade de ter realmente as nossas skills bem desenvolvidas, as nossas questões emocionais e a nossa saúde mental. Tenho algumas outras formações, sou uma estudiosa, então, de tendências, principalmente relacionada à área de recursos humanos, ao mundo do trabalho. A Grow é uma empresa com foco em inovação para a gestão de pessoas, então o objetivo sempre foi poder trazer ferramentas para o mundo do RH, de forma que pudesse facilitar aí a área de gestão de pessoas, trazendo a possibilidade de mensurar as questões comportamentais e socioemocionais que são tão subjetivas. Então, somos um distribuidor de algumas ferramentas e capacitamos, então, os RHs para também poder fazer melhor utilização dessas tecnologias. Agora, logo depois da pandemia, também lançamos o GrowMe, que é uma plataforma que tem um foco mais nas pessoas físicas, né? Então, quando as pessoas também têm esse desejo de se conhecer, de poder se desenvolver, elas também agora têm a oportunidade de fazer isso através da GrowMe.
Perfeito, Mari. Obrigada aí pela sua apresentação. Bom, a gente vai falar de diversos assuntos aqui, mas todos correlacionados à carreira, a emprego, à renda, enfim, eu acho que a gente já vinha trabalhando aí para migrar um pouco dos nossos modelos de trabalho e a pandemia veio para reforçar a necessidade de um plano B, né? Eu acho que todo mundo que passou por esse processo aí, que sofreu até bem mais com esse processo, tem pensado em novas alternativas e eu acho que isso vai acabar sendo refletido para o ambiente tradicional de trabalho, né? E aí eu queria entender um pouquinho aí a tua perspectiva de como que você acha que as empresas vão conseguir, como que as empresas vão lidar com esse processo, né, de plano B de carreira, entendendo que o profissional ele não pertence apenas a ele dentro daquele contexto, né? Perfeito. Bom, esse assunto é um assunto, ao mesmo tempo que ele é muito presente, ele é um assunto complexo, por várias razões, né? Entre elas, razões também burocráticas e de leis. Mas o que a gente percebe, assim, que todos os momentos de transformações econômicas são também oportunidades para a gente repensar, né? E repensar sobre carreira, repensar sobre o futuro, repensar sobre como que vão acontecer as novas formas de gestão dentro das empresas. Então, realmente é um momento de transformação, né? Então, muitos especialistas vêm falando que nós não estamos vivendo uma recessão, apesar de todas as nossas os impactos econômicos. Nós estamos vivendo aí uma transformação dos negócios, uma transformação da demanda. E sem dúvidas, assim, a gente vai se dando conta disso à medida que os dias forem passando e à medida que a gente puder fazer essa leitura, né? O quanto que as nossas necessidades vão tendo que ser atendidas de formas diferentes. E dentro desse contexto entra muito aí também a questão das nossas carreiras individuais. Como tu mesma dissesse, a gente já vinha aí caminhando para uma mudança, algumas empresas aí falando um pouquinho dentro desse cenário de quem emprega, né? Algumas empresas já um pouco mais evoluídas, mais maduras nesse assunto, outras empresas bem menos evoluídas, e aí eu poderia me arriscar aqui a dizer que as empresas que já estavam um pouco mais evoluídas, muito provavelmente estão conseguindo lidar com esse momento de uma forma também mais eficaz, e aquelas que tinham um modelo mais tradicional, não só em relação à carreira das pessoas, mas em relação à gestão, porque as coisas andam juntas, né? Não tem como a gente separar. Provavelmente são empresas que estão sofrendo mais. E aí a gente fala de empresas bem tradicionais, sofrendo mais, e os profissionais da mesma forma sofrendo mais, talvez até mesmo nesse momento já não estando também mais dentro dessas empresas, porque podem ter sido né, demitidos, enfim, podem já estar desempregados. Eu trouxe alguns dados aqui, então eventualmente eu vou usar minha colinha aqui, porque eu também acho importante poder compartilhar alguns números, né? Uma coisa bem importante também, falando de novo de carreira e emprego, é que a gente, obviamente, a gente não sabe do futuro, né? E sem dúvidas, a pandemia nos deixou isso bem claro, né? Da imprevisibilidade das coisas, da vida e do que pode acontecer. Então, qualquer coisa em relação ao futuro são achismos e, claro, a gente olhando movimentações e tentando entender tendências. Mas uma certeza a gente tem, de que os empregos, a gestão e a forma como as coisas acontecem não serão mais as mesmas, né? A gente tem um desejo muito grande de que as coisas mudem bastante, mas em relação a vários aspectos, assim, e vários especialistas e pesquisadores têm falado isso, de que provavelmente algumas coisas mudarão muito pouco, o que é uma pena, né? E aí a gente fala muito sobre colaboração, sobre comunidade, sobre empatia, e a gente tem visto aí nos últimos dias, até em função de episódios mundiais que têm acontecido, o quanto que realmente o ser humano vai continuar sendo ser humano, né? Então, assim, a gente vai ter pessoas que sim, vão sair melhores, mas vão ter pessoas que talvez não vão sair melhores, né? E da mesma forma, empresas e negócios.
Dentro dessa perspectiva de carreira, então é bem importante que as pessoas possam começar a pensar, porque eu acho que o momento de instabilidade fez com que todos nós pensássemos o quão seguros nós estamos, né? E claro que a gente tem pensado em segurança de saúde, principalmente nesse momento, mas também isso reflete na nossa segurança de trabalho, de renda. Então, mais do que nunca, é um momento para a gente olhar para as nossas carreiras individuais também, né? E poder pensar o quão preparado eu estou para o mercado, o quão preparado, o que mais eu posso estar fazendo, será que eu posso ter mais uma carreira? Será que eu posso me direcionar para um outro caminho? Será que o que eu estou fazendo é o que eu gosto de fazer? E se eu não gosto do que eu estou fazendo, o que seria importante eu estar desenvolvendo? Então, a gente tem visto agora todo mundo falando, vamos focar, aproveitar para aprender, vamos aproveitar para nos desenvolver. E, sem dúvidas, é uma grande oportunidade para isso, assim, né? Para que eu realmente saia do meu escopo e pense em novas perspectivas. E essa é a tendência em termos de carreira. Então, quando a gente fala de empresas que já estão mais maduras, são empresas que, de alguma forma, já conseguem trazer essa perspectiva de um movimento não um movimento vertical, mas movimentos de todas as formas, né? Então, se fala muito assim da hierarquia. Se eu fui uma pessoa de RH e entrei lá como um júnior, o meu crescimento é dentro de RH até eu chegar num sênior. E hoje isso já se repensa de formas diferentes, né? Então, a possibilidade de eu ser um RH, de amanhã eu ser um financeiro, depois de amanhã eu ser uma pessoa de vendas, enfim, daí de acordo com os desejos e as competências de cada profissional, né? Então, isso, além de as empresas poderem talvez oportunizar isso internamente, é também as pessoas poderem pensar em novas perspectivas, né? E aí eu poder, então, pensar num plano B, aí eu poder pensar em seguir com o meu emprego atual, mas também daqui a pouco eu começar a pensar na possibilidade de fazer entregas diferentes, né? Então aí entram novas possibilidades. Legal. Se eu não me engano, uns 2 anos atrás eu quis trazer o assunto Gig Economy para dentro do RH Summit, e eu não percebi uma maturidade do nosso público e do nosso mercado e até do próprio assunto aqui no Brasil para a gente conseguir amadurecer, falar sobre isso e talvez até pensar em trazer isso para dentro das nossas empresas, né? E da nossa mentalidade como profissional também. Eu acho que inevitavelmente, especialmente em função de tudo que a gente está vivendo agora, eu acho que assuntos como esse estarão aí como protagonistas dentro das nossas discussões de carreira. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e qual a correlação, né, da economia gig com tudo que está acontecendo. Perfeito. Então, vou trazer primeiramente assim um conceito, né, do que é economia gig, e aí vou falar aqui exatamente como isso é tido, né, nos dicionários, nos livros. Então, a economia gig, a gig economy, ela engloba as formas de emprego alternativo, que vão desde a prestação de serviço por aplicativo. Então, aqui a gente poderia até mencionar a questão de Uber, aplicativos de entrega, ou o trabalho de freelancers, tá? E por essa definição já dá para dizer que esse tipo de trabalho faz parte de uma das várias revoluções do trabalho que foram impactadas pela tecnologia. Então, quando antes eu falei sobre a mudança de demanda, a gig economy entra exatamente aqui como uma das principais economias emergindo como principal impulsionador dessa mudança. Então, o que é a gig economy? É essa oportunidade desse trabalho não vinculado ao trabalho tradicional. É o trabalho focado em job, em entregas, é o trabalho de freelancer, que ele pode ser um trabalho muito pontual, como ele pode até mesmo ser um trabalho de até mesmo um pouco mais de médio e longo prazo. E aí vai depender muito da necessidade de contratação. Então, existe hoje até pessoas contratadas por empresas que fazem parte dessa gig economy, mas é como se elas fossem até mesmo da própria empresa, porque muitas vezes elas entregam somente para essa empresa, mas elas são contratados como um freelancer. Então, esse é um dos grandes desafios
do RH também na próxima década. É ele conseguir, os RHs conseguirem colocar junto esses dois profissionais, os profissionais mais tradicionais aqui eu quero dizer pessoas contratadas pelas empresas, combinado com profissionais que são aí então frutos dessa economia gig. Ô Mari, antes de você continuar o teu raciocínio, só fazer uma pergunta para ver se faz sentido quando você fala do desafio de RH na próxima década de juntar, né, esses dois perfis dentro do mesmo time. Eu acho que além disso também, ver se faz sentido. Eu acho que os RHs e as lideranças vão começar a precisar pensar se aquela função que eles estão colocando dentro da estrutura é uma função fixa ou é uma função temporária. Né? A gente começar a pensar assim, será que essa pessoa que eu estou contratando para o meu time, de fato precisa ser um seletista? Ou será que eu não posso contratar uma pessoa por job, ainda que seja por 6 meses, 1 ano, mas que ela tenha início, meio e fim dentro dessa estrutura, e inclusive acelerar a entrega dela porque ela tem um produto final para entregar. E aí a gente começa a ter times bastante híbridos, né? Então, ao invés da gente ter times ali de 5, 10, 20 pessoas seletistas, eu tenho às vezes 5 que são a base do meu projeto e eu vou migrando as pessoas, né? Elas vão entrando e saindo dentro desse processo de entrega por job. Faz sentido? Perfeito. Inclusive, existem perguntas aí dos RHs, como, por exemplo, será que o nosso número de rotatividade está relacionado a problemas de outras ordens, como engajamento, má alocação, ou será que está relacionado, de fato, a um início, meio e fim? A pessoa veio e cumpriu aquilo que ela tinha que cumprir por 1, 2 anos, enfim, pelo tempo que for preciso. E da mesma forma, a mesma pergunta em relação à questão da seleção e da contratação. Né? Será que eu estou selecionando as pessoas certas? Será que eu estou contratando as pessoas certas? Então, sem dúvidas, esse é um outro desafio aí de RH e poder fazer a gestão dessas equipes híbridas. Porque qual é uma grande vantagem, né, da contratação da gig economy? É poder ter as pessoas, de fato, alocadas com a competência específica necessária para aquele projeto e, consequentemente, acelerar a entrega, como tu mesma mencionou. Né? Então, sem dúvidas, a economia gig permite a agilidade também. Né? E dentro dessa perspectiva, hoje algumas empresas já trabalham com metodologias ágeis, como squads e hubs, que de alguma forma essa ideia dos squads e hubs, elas vêm para dar conta aí de uma necessidade de agilidade, por isso os métodos ágeis, porque realmente eu vou pegar pessoas e vou fazer uma composição por projeto, levando em consideração as competências e interesses de carreira, e com isso eu vou conseguir trazer, então, o resultado para o negócio de forma mais rápida. Então, todas as partes, de alguma forma, também vão estar se beneficiando. A empresa, porque de alguma forma vai ter esse resultado mais rapidamente, e o profissional que está dentro desse projeto também engajado, porque ele tem interesse naquilo ali. Ele não está ali simplesmente por um cargo, ele está ali porque ele tem competência para aquilo e interesse em termos de carreira por aquela entrega. E aí, dentro dessa perspectiva ainda de economia sob demanda e projetos sob demanda, entra também um assunto que ainda é mais difícil e menos se fala, né? Mais difícil porque menos se fala porque ele é difícil, né? Então, assim, mas entra a questão do salário sob demanda também, né? E aí entra também as questões de remuneração. Então, essa, sem dúvidas, assim, eu ainda me sinto até pouco apropriada para falar sobre isso. Existe poucos subsídios aí né, de literatura, de experiência, para falar sobre remuneração e salário sob demanda, mas, sem dúvidas, esse é um fator que vai vir junto. Ele vem junto. Na economia gig, na contratação de freelancers, nessa contratação, é mais fácil, porque eu já tenho ali o job, eu já tenho determinado um valor e aquilo já é estipulado desde o início. Inclusive, hoje já tem várias ferramentas, várias plataformas aí que ajudam nesse aspecto. Mas quando eu trago isso para dentro da empresa, é um assunto ainda mais complicado.
né, onde a gente fala sobre salário sob demanda e aspectos em relação à remuneração. Mas se a gente for pensar, ao mesmo tempo é muito simples, porque é natural e óbvio que isso vai gerar mais engajamento por parte dos profissionais. Porque eu estou engajado por vários aspectos, e a gente sabe que a questão financeira não é a questão que mais motiva, mas ela também é importante. E a gig economy, ela entra muito por aí. Ela entra também como uma forma de uma renda extra. Muitas vezes as pessoas procuram esse plano B, essa segunda carreira, terceira, enfim, também como uma forma de dar conta das suas necessidades financeiras também. Então, sem dúvidas, entra junto aí a questão da remuneração como um aspecto importante também aí para ser pensado aí e também como um desafio aí em relação a futuro do trabalho. Com relação a essa questão da remuneração, você falando aí, eu fui pensando que, na verdade, muito provavelmente quem vai optar por trabalhar dentro dessa economia, né, sob a perspectiva do profissional, tá? Ele vai acabar, inclusive, sendo melhor remunerado do que se ele fosse um seletista, né? Um profissional que pertence a uma empresa só. Porque eu entendo que o valor que você agrega num job pontual, porque de fato você entrega, é algo que você vai entregar muito claramente para a empresa, às vezes num curto espaço de tempo, muito bem planejado, muito bem pensado, diferente de quando você entra dentro de uma empresa, né? A gente acaba investindo tempo num tanto de outras coisas e às vezes perde o foco, né? Então, por exemplo, uma coisa é eu ser contratada como uma especialista em remuneração, seletista dentro de um time de RH, e lá eu vou fazer todas as minhas atividades rotineiras, para além disso, alguns projetos de remuneração, como implementar carreira em Y, implementar, enfim, qualquer outra coisa relacionada ao tema. Outra coisa é eu trazer alguém, um especialista, às vezes muito mais sênior no mercado, que vai trabalhar comigo por 3 meses para focar na execução de um projeto que vai ter um impacto muito maior, né? Então, literalmente, eu vou estar remunerando pelo impacto do trabalho daquele freelancer, né? E não acaba que a gente dilui às vezes o custo do profissional como seletista e ele acaba sendo segregado numa série de outras coisas, né, Mari? É isso, e aí entra muito a questão do foco, né? Porque no momento que tu coloca um seletista, ele tem um escopo muito amplo, né? E por isso que os squads, os hubs funcionam bem também. Porque no momento que eu estou envolvida naquele projeto, eu coloco minha energia naquele projeto e eu me aprofundo naquele assunto. Por isso que se fala muito da questão da capacitação, das skills, do quanto que eu também tenho que investir naquele assunto específico. E aí o trabalho do freelancer, enfim, ele é focado, ele é específico. Então, aquele cara ou aquele projeto que ele está envolvido, ele está botando toda a energia dele e o entendimento e o conhecimento dele em relação àquele assunto específico. Né? Por isso, ele também consegue ter um retorno mais rápido, né? E fora outros aspectos que a gente já mencionou, que trazem o engajamento também, o interesse, né? A gente entrega mais naquilo que a gente tem interesse, aquilo que nos desperta, né? Que nos desperta o desejo, enfim, né? Que de alguma forma nos traz o brilho no olho, né? Você consegue focar nisso e eliminar todas as outras interferências, né? Dizem por aí que quando a gente quer fazer um processo de transformação, implementar um projeto, fazer uma mudança, transformação cultural, enfim, tudo que está fora do nosso escopo e da nossa caixinha de trabalho, é importante a gente separar, né? Ou a gente monta uma squad, ou a gente traz alguém de fora para fazer isso, enfim, né? Mas não dá pra gente misturar rotina com inovação, porque a rotina sempre vai passar por cima da inovação, porque as prioridades do dia a dia serão sempre muito mais prioridade do que inovar e trazer um projeto diferente, enfim, infelizmente. Por isso tem que tratar de formas diferentes, né? Uma coisa é a gente tem que apagar o fogo, né? Por que a rotina ela? Porque muitas vezes tá incendiando, então vamos apagar o fogo. E pensar em inovação é pensar um pouco mais a médio e longo prazo. E não é por acaso que os hubs de inovação das empresas, muitas vezes, nem fazem parte do mesmo local físico. Eles vão para um outro espaço também em função disso, né? Para realmente sair ajudar o ser humano, a gente, a sair daquele espaço para a gente conseguir, então, se dedicar
a esse projeto em específico, né? Legal. Bom, com tudo que você percebeu, né, tudo que você estudou e trouxe pra gente sobre economia gig, enfim, sobre carreira, quais que você entende que são os principais desafios dentro desse contexto, né, da gig economy? Primeiro, então, um dos desafios, né, que eu acho que eu já tinha colocado é a questão dos RHs conseguirem, primeiro, conseguir trabalhar com esse formato híbrido, né? Então, acho que isso é um aspecto bem importante. Outro aspecto que também é bem importante é a questão de dados. Ainda é muito difícil acesso a dados, informações e como articular esses números da gig economy junto com a metodologia de trabalho tradicional. Então, ainda separar e ao mesmo tempo juntar é um pouco complexo ainda. Legislação é um aspecto bem importante, questões trabalhistas, né? A questão de sindicato, então isso vai evoluir. Com certeza isso ainda vai ter que evoluir, porque tanto para o lado da empresa quanto para o lado dos profissionais está ruim para ambas as partes. Os profissionais porque não tem segurança nenhuma, e a gente vê agora poucos casos aí pegando o Uber, que é uma das coisas mais comuns, né, que é mais o senso comum. Quando tem qualquer situação mais delicada, o quanto que aquilo ali ainda é tratado de forma muito individual. Cada caso é um caso, não existe ainda uma regra. Então agora com a pandemia, claro, a Uber de alguma forma tentando se posicionar como uma empresa bacana, e acredito que sim, e tentando dar conta aí daqui a pouco de uma população mais fragilizada, vulnerável, e de alguma forma ofertando aí um percentual ainda de ganhos, mas ainda uma coisa muito incipiente, muito ainda, como eu disse, assim, individualizada. Então, não existe uma regra. Então, isso é uma coisa bem preocupante, porque, como eu disse, assim, qual é o bônus da gig economy para os profissionais é a flexibilidade, é a possibilidade de eu assumir várias frentes, é a possibilidade de fazer minha autogestão, possibilidade de ganhos, enfim, uma infinidade aí de bônus. Mas tem os ônus também. E um dos ônus é a insegurança, é a falta de segurança, né? É a falta de estabilidade. Então, existe inclusive uma dicotomia dentro do mercado da economia gig que fala sobre pessoas que iniciam em uma carreira mais freela, e com o tempo elas sentem a necessidade de estar numa empresa tradicional, de ter uma contratação mais tradicional. E aí vamos falar em tradicional como seletista. E eu acho que esse é um grande desafio e uma grande tendência, que a gente consiga trazer para dentro das empresas a gig economy. Eu não precisar daqui a pouco fazer o uso lá de fora, mas eu ter internamente essa possibilidade. E eu acho que esse é um dos maiores desafios. Por quê? Porque aqui eu começo a ter que ter formas de gestão muito eficientes e plataformas também eficientes, né? Então, aqui entra o internal marketplace, que se fala, né? É o ter internamente a possibilidade do marketplace, que então vai me dar possibilidades de vagas dentro da empresa e eu poder me candidatar. Então, já existem algumas plataformas que permitem isso, né? Empresas de tecnologia, de RH, que estão trazendo essa inovação e, sem dúvida, estão surgindo várias outras, e aí é o lado bacana dessa transformação de negócios, que é realmente permitir aí atender algumas necessidades que já vinham aí já vinham sendo sentidas, mas ainda não existia solução para isso. Então, a questão do marketplace interno, eu poder fazer uma gig economy internamente, então eu abrir as possibilidades e as pessoas poderem se candidatar. É muito mais fácil, a pessoa já está engajada, ela já conhece a cultura da empresa, tem um facilitador se eu conseguir trazer isso para dentro. Não que vá acabar a possibilidade da gig economy de fora, porque ela traz outras vantagens. Mas é muito interessante a gente pensar nessa possibilidade.
Inclusive, aqui no RH Summit, eu não lembro, eu acho que é na trilha de carreira e remuneração, nós teremos duas histórias, assim, uma bem focada nisso e outra que passou muito rapidamente, mas duas grandes empresas globais, que já usa a metodologia seguinte: 15 a 20% do seu tempo como colaborador, você pode dedicar a outros projetos de outras áreas em outros países, inclusive. Então, por exemplo, eu sou uma profissional da área de marketing, mas eu tenho um interesse por tecnologia, por desenvolvimento de produto. Então eu posso pegar 20% do meu tempo dentro ali da minha estrutura, né, do meu tempo dedicado carga horária para aquela empresa e me dedicar a esse projeto num outro time lá sei lá, na China, enfim, lá na Itália, em qualquer outro país, você pode se dedicar e aí as suas skills você é escolhido com base nas suas soft skills. Né? O que você consegue entregar em termos de soft skills para aquele projeto. Ou seja, já é uma maneira da gente diluir, né? Da gente experimentar, da gente sair da rotina, da gente se desenvolver. Várias coisas que normalmente o profissional que tem aderência ao modelo da economia gig acaba aderindo e a própria empresa vai suprindo isso, né? Então acaba que ela tira essa necessidade também, né? Perfeito, legal. Bom saber que vai ter esses cases, porque realmente essa é uma tendência, de poder realmente, dentro da própria situação que eu me encontro, do trabalho que eu me encontro, eu ter essas oportunidades. Então, eu não precisar ir para fora. De novo, não que isso seja um problema, mas o fato de eu estar dentro, eu conhecer cultura, facilita bastante também. Porque esse também é um desafio, no momento que tu tem um freela fazendo uma entrega. Algumas coisas são inevitáveis, né? Então já se fala em onboarding de freela. Então, várias coisas que hoje são desafios do RH já para seletistas também vão ter que ser desafios em relação a essa economia gig. Então, também tem esse outro lado aí, né? Só queria compartilhar ainda um dado, né? Que fala alguns dados, né? Que eu acho importantes. Primeiro que a gente tem em 2008, com a crise de 2008, se cresceu bastante a questão da economia gig. Então, naturalmente, isso vai acontecer agora. Pelo alto nível de desemprego, a economia gig, sem dúvidas, agora, ela vai ter uma representatividade muito grande. Né? Infelizmente, por esse aspecto, mas se a gente conseguir tirar das coisas negativas aprendizado, sem dúvidas, muitas pessoas vão começar a se encontrar, muitas pessoas vão começar a perceber como é bom fazer aquilo que elas gostam de fazer, né? Então, também tem esse outro lado. De acordo com uma pesquisa da Mercer de 2020, 77% dos executivos acreditam que os freelancers e os trabalhadores colaborativos vão ser substituídos substancialmente pelos funcionários de tempo integral nos próximos 5 anos. Então, a gente vê o que a gente estava falando antes, de poder internamente possibilitar o quanto que é desafiador e importante que realmente as áreas de gestão de pessoas, que é geralmente quem cuida disso, mas isso é um problema de negócio, sem dúvidas, pensem em como dar conta de atender as demandas de carreira das pessoas, né? Para que a gente evite aí que ocorra essas substituições, porque essas substituições elas vêm muitas vezes para dar conta do que a gente estava falando antes, de falta de skills, que esse é um grande problema. Um dos grandes motivos das empresas buscarem freelancers é para dar conta de um gap aí de inovação, de um gap tecnológico, de um gap de skills e muitas vezes de soft skills. Então, o desafio dos RHs também está aí na questão que eles falam, né, de reskilling, que é eu recapacitar as pessoas, e upskilling, que é eu realmente poder ensinar novas habilidades, né, o aprender. E dentro desse contexto todo aí também tem a questão dos próprios profissionais. Está cada vez mais claro que o protagonismo é que vai fazer a diferença. Porque as empresas podem me oportunizar, assim, N coisas, sem dúvidas, né? É uma relação de troca. Mas, sem dúvida, são os próprios profissionais que têm que ir em busca, muitas vezes, desse reskilling, upskilling, né? Para que eu esteja preparado. Foi o que eu falei lá no início, assim, o quão preparado eu estou
para o mercado de trabalho? Quão preparada eu estou? Se hoje eu for me oferecer, por exemplo, para uma atividade de freela, o que eu vou oferecer para o mercado de trabalho? O mercado quer o que eu tenho para entregar? Eu tenho skills necessários que o mercado está precisando ou não? Existe um gap aí bem importante. Acredito que a nova geração que ainda não está no mercado de trabalho, vai dar conta disso, porque já nasceram com essa demanda fazendo parte do seu dia a dia, a demanda tecnológica. A gente vê, a necessidade hoje das crianças estarem fazendo aulas online e tudo mais, isso está aumentando os skills delas significativamente. Então, sim, pode achar ruim, pode reclamar, mas, gente, para o futuro do trabalho, isso, chego a ficar com meus olhos marejados, porque eu acho isso, assim, fantástico, que coisa boa, entendeu? Pena que é em função do que a gente está vivendo. Mas, de novo, se a gente conseguir tirar o aprendizado, então olha o que essas crianças estão aprendendo. E eles aprendem em minutos. Então, esse gap do mercado, que hoje a gente sente ele muito forte, daqui uns anos eu acredito que ele já vai estar sendo suprido, porque essa geração vai estar preparada para dar conta. Mas até que eles cheguem lá, a gente tem uma lacuna aí bem importante. E a gig economy entra muito dentro disso, para dar conta dessa lacuna aí, que hoje não está sendo, não tem profissionais suficientes preparados para resolver esses problemas de negócio, que tem que ser resolvidos para ontem, porque não dá mais tempo de esperar. Né? Então, assim, vamos ver, temos internamente? Não, não temos. Então, vamos buscar lá fora. Enquanto a próxima geração não vem, a gente vai pegar aqueles que de alguma forma já estão mais preparados para que a gente acelere aqui os nossos projetos de inovação, porque a única forma do nosso negócio hoje se manter competitivo é fazendo X, Y e Z, e para isso a gente precisa trazer esses profissionais para dentro, e isso acaba tendo que vir de fora, porque muitas vezes internamente a gente não vai ter isso. Perfeito, Mari. Para a gente encerrar, conta pra gente assim, o que mais, né, você percebe quando a gente olha para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, para o futuro do trabalho, o que mais você pode trazer para complementar e dizer pra gente que é uma tendência, é um aprendizado e vai ter aplicabilidade aí nos próximos anos? Assim, então, apesar de muitas mudanças, muitas necessidades, ser humano segue sendo ser humano, né? Como eu falei antes. O que a gente quer é o que a gente sempre quis, né? De alguma forma, ser atendidos nas nossas individualidades. E aí entra todos os tipos de individualidades, inclusive individualidades de interesses de carreira. Então, um aspecto bem importante que já vinha se falando e é um assunto até mais trabalhado já no mercado é sobre a experiência do funcionário, sobre o employee experience, e hoje a gente com certeza já está mais evoluído em relação a isso, mas sem dúvidas a gente ainda precisa evoluir bastante. Então, a gente segue com esse desafio aí do employee experience. Outro aspecto está relacionado um modelo bem sucedido de aquisição de talentos. Então, esse é outro desafio importante que as empresas precisam cada vez mais se preocupar em como vão recrutar os seus talentos, né? Então, assim, tem empresas que falam assim que esse seria um momento oportuno para as empresas já estarem entendendo como que as futuras gerações gostam de se comunicar e já estar presente de alguma forma, né, para essas gerações, assim. Então, são gerações que estão mais online, o que atrai elas, qual é a forma que elas se interessam, se engajam. Então, há poucos dias eu vi ainda um evento que ia sair porque dentro dessa ideia vem aquelas feiras de carreira, aquelas questões bem iniciais. Então, como é que eu estou trabalhando esse público, né, já pensando aí no futuro? E isso vale tanto para a aquisição de talentos, quanto a questão da atração, quanto o desenvolvimento, quanto retenção de talentos. Então, a personalização, né, como eu falei antes, a questão da individualidade, dos atendimentos individuais, é algo que segue importante. O ano passado eu tinha falado sobre o Learning in the Flow, né, que é a importância da gente aprender também sobre demanda. Sem dúvidas, isso está muito claro agora, e o fato da gente
ter trabalhado home office, estar trabalhando home office, trouxe isso muito claro, as pessoas estão buscando aquilo que elas têm interesse em aprender, e como a gente está tendo muita coisa gratuita, isso está oportunizando que a gente busque os nossos interesses, e as empresas também têm que poder oportunizar esse aprendizado aí por interesse. A questão de comunidades, né? Então, os RHs realmente se preocupar aí com comunidades, com comportamentos colaborativos, de que forma vão trazer isso para dentro da área de recursos humanos. E um movimento que eu achei muito interessante, que eu gostaria de compartilhar, que ele também é bem incipiente, pelo que eu vi, não tem no Brasil ainda, foi uma iniciativa da Accenture que se chama People Plus Work Connect. O que é isso? Foi uma plataforma desenvolvida. O que aconteceu? A Accenture começou a pensar, bom, qual a nossa parte, qual a nossa responsabilidade, o que a gente pode fazer para ajudar nesse momento, né, de tamanho desemprego e tudo mais. E aí, eles desenvolveram uma plataforma colaborativa, onde as empresas que estão demitindo colocam lá na plataforma os funcionários demitidos, e empresas que estão contratando buscam essas pessoas na plataforma, por skills e tudo mais. Isso não tem custo nenhum. Então, isso leva a uma quebra de paradigmas de algo que também pouco se fala, que é o quanto custa hoje para a gente fazer anúncio de vagas, o custo que é para a gente anunciar uma vaga num LinkedIn, no Indeed, em plataformas aí privadas. É um valor altíssimo. E a grande dificuldade das empresas de encontrarem os talentos e os profissionais buscarem oportunidades. Porque hoje, se eu estou desempregada, eu muitas vezes não sei nem por onde começar. Né? Então, assim, qual é a ideia dessa plataforma que é bem bacana? É tu pegar daqui a pouco lá hotéis que tinham pessoas extremamente preparadas, com skills extremamente desenvolvidos, que já tiveram muito treinamento, estão prontas. Em contrapartida, elas estão desempregadas. No outro lado, tem um hospital precisando exatamente daquele skill e daquela pessoa. Né? Então, uma forma da gente conseguir oportunizar aí de forma mais rápida essa recolocação no mercado. Né? Porque o que se fala para demitir é muito rápido, só que para readmitir é muito complexo. Né? Muitas vezes leva meses e até anos para a gente readmitir, mas a demissão ela é muito rápida. Então, é uma forma de facilitar. Então, entra muito essa questão da colaboração, e eu acho que a gente tem que usar esse exemplo para pensar como que a gente poderia ampliar isso para outras perspectivas, né? Dentro dessa ideia de colaboração, de comunidade, né? Dessas novas tendências aí em termos de mercado, de necessidades humanas. Então, eu achei esse um projeto bem legal e eu queria poder compartilhar ele, porque eu acho que ele realmente é uma quebra de paradigma e pode nos fazer pensar em algumas outras soluções. E é uma quebra tão grande de paradigma que a gente volta a falar de experiência, né, Mari? Quando a gente está falando de jornada do colaborador e de experiência de ponta a ponta, a gente está falando também desse processo de offboarding, né? Assim, de desligamento, enfim. E aí você está mostrando a tua responsabilidade, o teu cuidado, a tua entrega, né, e preocupação com a recolocação daquela pessoa, né? Então, assim, e aí eu acho que isso, inclusive, muda melhora o engajamento das pessoas que estão lá, porque, poxa, se você não for uma pessoa legal, um profissional legal, que se desenvolveu legal, será que essa empresa vai te colocar numa plataforma como essa? Será que ela vai te ajudar a se recolocar? Ou será que é você sozinho, sem apoio de ninguém, né? Então, achei uma iniciativa muito legal mesmo, pois vou procurar saber, acho que foi legal ter compartilhado. Tem algo mais que você quer compartilhar com a gente? Não, tem mais 1 milhão de coisas, né? Não deu para não colocar, talvez, uma pinceladinha do todo. Assim. Mas eu acho que era isso, assim, eu acho que o que tu trouxe agora é bem importante sobre a questão da experiência, né? E junto com a questão da experiência traz muito a questão do protagonismo, de novo. Então, que é o que a gente sempre fala, né? O emprego é da empresa, mas a carreira é nossa. Então, assim, o que tu trouxe fecha bem isso, assim, né? A carreira, ela é individual.
né? E com essa possibilidade de cada vez mais o mundo ficar colaborativo nesse aspecto e comunidades, o quanto que realmente é importante que a gente cuide das nossas carreiras independente de onde a gente estiver, seja num trabalho freela, seja o que for, né? A nossa reputação, qual é a imagem que a gente quer passar, né? A gente quer ser um profissional desejado ou não, né? E só que por trás disso, né, Jéssica, a gente sabe que eu aí vou puxar o assado para minha brasa, entra muito a questão comportamental e socioemocional, né? Sem dúvidas, assim, entra questões de saúde mental, entra questões de autoconhecimento, o quanto que eu me conheço, o quanto que eu sei quais são as minhas fortalezas e limitações, como que eu vou me posicionar. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes, isso deve ser respeitado. Inclusive, tem um conceito que fala sobre cidadania, né, de carreira, que é isso, assim, a cidadania de carreira, ela traz muita questão da democratização, né, na carreira, que está muito relacionada às questões individuais, né? Assim, é eu ser respeitado dentro das minhas fortalezas e limitações, mas antes de eu ser respeitado, eu tenho que me fazer ser respeitado, e para isso eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber o que são as minhas, né, as minhas habilidades e o que eu preciso também estar me desenvolvendo. Perfeito, Mari. Super obrigada pelo seu conteúdo. Vou pedir para você deixar seus contatos, o site, rede social da Grow também, para quem quiser continuar esse bate-papo com você. Legal. Então, as nossas redes sociais é Grow, é GROU_GP. A gente, então, está no Instagram, no LinkedIn, Facebook, nosso canal no YouTube. Em função até mesmo, a gente já vinha produzindo muito conteúdo. Em função, obviamente, da pandemia, a gente vem ofertando mais ainda conteúdos. Então, eles estão todos nas nossas redes. Nos sigam. O meu é Mariana L. Webel, meu Instagram, mas a Grow a gente vai ter mais conteúdo do que no meu próprio, mas sem dúvidas fiquem à vontade para me contatar também, é um prazer poder trocar, poder contribuir, eu estou super à disposição e disponível. Perfeito, Mari. Obrigada, pessoal. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.